Ok, então, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tempo, ao nosso estudo aqui na IBD, tá? Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando aqui essa apostila chamada Perguntas Importantes 1, tá? E estamos exatamente na terceira pergunta aqui, tá? Já fizemos aqui a primeira pergunta. Todos os cristãos têm o Espírito Santo? E a resposta é sim. Se você verdadeiramente se converteu, então você foi batizado, habitado, regenerado, selado com o Espírito Santo naquele momento. Já estudamos sobre isso, tá? A segunda pergunta é o que fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo? E aí nós já estudamos sobre isso também, tá? A questão é você andar realmente pelo Espírito, colocar numa posição aí, praticando as disciplinas espirituais para que realmente Deus possa agir na sua vida. E nós estamos já nessa terceira pergunta aqui, já esse assunto tão polêmico, que é sobre a questão do dom de línguas, tá? E a pergunta é, o dom de línguas é para hoje? Tá? Nós já iniciamos esse estudo. Essa aqui vai ser a nossa terceira aula sobre esse assunto, tá? Então, nós já iniciamos aí, temos aí os vídeos gravados, você pode procurar lá no YouTube ou solicitar que a gente envia para vocês, tá? Então, se você lembra, nós já falamos aqui sobre a questão do dom de línguas, falando sobre o verdadeiro dom de línguas, tá? O que você precisa entender é o seguinte: o dom de línguas, ele realmente aconteceu no início da igreja, é o que nos diferencia da linha dos pentecostais, tá? Os pentecostais, eles praticam ainda hoje o dom de línguas. Aliás, posso dizer assim, é um dos carros-chefe da linha pentecostal. E o que nós estamos estudando aqui são, claro, são coisas básicas, são noções básicas para a gente entender realmente o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Claro que tem muita coisa que a gente pode estudar sobre isso, se aprofundar, mas aqui é o básico que a gente está dando, tá? Então, olha só, o dom de línguas, ele realmente aconteceu no início da igreja, e basicamente o verdadeiro dom de línguas sempre foram idiomas humanos, tá? Nós não cremos numa língua estática, num balbucio, numa língua de anjos que a gente não conheça. Então, toda vez que o dom de línguas aconteceu na Bíblia, que a Bíblia relata, né, que houve o registro do dom de línguas, sempre foram línguas humanas, tá? Sempre foram idiomas humanos, tá? A confusão é lá no livro de Corinto, que a gente não vai estudar hoje sobre aqueles textos lá, mas nós vamos estudar na próxima aula, tá? Mas olha só, estamos vendo no livro de Atos dos Apóstolos, sobre o dom de línguas. Na realidade, só existem dois livros que mencionam o dom de línguas. Não quer dizer que não estava acontecendo no início da igreja, tá? Mas onde a Bíblia relata sobre a questão de dom de línguas. Um é o livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, e o outro livro é o livro de Corinto, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, tá?
onde Paulo, na realidade, Paulo vai tratar sobre o dom, não só sobre o dom de língua, mas sobre os dons espirituais, né? Falando desde o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 14 é onde nós tratamos. E Paulo não estava, na realidade, corrigindo em Corinto o dom de línguas. Então, no livro de Atos, o que você tem que lembrar, são os capítulos e o porquê que aconteceu, que foi registrado o dom de línguas. Então, os capítulos são basicamente 4 capítulos, sendo que um desses capítulos, ainda que não é mencionado que eles falaram em línguas, mas nós entendemos, é o que nós vamos estudar hoje, tá? Então, só para relembrar aí, o capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Fora esses 4 capítulos, não há registro sobre a questão de que eles falaram em línguas. É interessante, na aula sexta-feira com o Bruce, os alunos do ITG, de Atos, alguém fez não sei se foi o Francisco, fez uma pergunta para o Bruce bem interessante, nunca tinha pensado nisso, né? Se quando Paulo se converteu, ele falou em línguas lá. Na realidade, não há o registro, né? Pode ser que ele tenha falado e pode não ser, né? Que ele tenha falado em línguas lá. Não sei, na realidade, né? Mas foi uma pergunta interessante lá, né? Mas aonde é registrado que foi falado é 2, 8, 8 com aspa, né? 10 e o capítulo 19, tá? No capítulo 2, nós já falamos, quando é o início da igreja, tá? E é onde eles falaram em línguas pela primeira vez, quando eles estavam lá. Eu vou só pegar o resumo aqui no final, que nós já vamos entrar no capítulo 8. Aqui, tá? Então, durante o período do Antigo Testamento, Deus deu o Espírito Santo aos líderes para cumprir as funções específicas, tá? Você sabe que o ministério no Antigo Testamento do Espírito Santo era um ministério temporário, tá? O Espírito Santo só passou a habitar permanentemente na vida dos cristãos verdadeiros a partir de Atos capítulo 2, na dispensação da igreja, no período da igreja, tá? E aqui, em Atos 2, Pedro estava afirmando que daqui para frente, de Atos 2, todos os que crescem receberiam o Espírito Santo, tá? Então, este sinal foi um sinal visível para os judeus, tá? Então, toda vez que o dom de línguas ele era manifestado, era um sinal. O dom de línguas era um sinal para os judeus, tá? Para que os judeus eles observassem que naquele momento o Espírito Santo estava vindo e estava ali confirmando a presença do Espírito Santo. Então, a primeira vez foi em Atos capítulo 2. A segunda vez que nós vamos ver agora é Atos capítulo 8, tá? Atos capítulo 8. Então, olha só. A partir de Atos capítulo 2, todo aquele que nascesse de novo, que se convertesse, ele recebia o Espírito Santo, tá? Ele recebia o Espírito Santo. Só que em Atos capítulo 8, as pessoas que se converteram aqui, e são os samaritanos, nós vamos já lembrar um pouco sobre os samaritanos, eles se converteram, eles foram batizados, mas eles não receberam o Espírito Santo. E aí há uma razão em relação a isso. Então, Atos capítulo 8, como o 10 e o 19, foi algo que foi extraordinário, ou seja, foi algo que não era o comum acontecer, tá? Mas aí tem a explicação sobre isso. Oi, pode falar. Posso, uma pergunta que me veio na mente agora, né?
Pode fazer, Jordão. Na primeira letra de 1 Coríntios, capítulo 14, né? No versículo 22, a palavra diz que as línguas servem como signo para quem ainda não crê. Sì, per chi ainda non crê, e não pelos crentes. Paulo ensina isso, né? Ok? Mas por que no mesmo capítulo ele está falando a uma igreja muito problemática, mas é uma igreja. Ele não está falando para eles para de falar em língua. Ele diz, pode continuar, mas se lembre que tem que fazer um pouco, um por vez, tem que ter aqui, traduz, e também você tem que olhar mais para os outros dons. Então, ele não está dizendo para a igreja reunida não tem que falar em língua. Então, para quem seria esse dom? Se é pelo nós que ainda não crê. Uma boa pergunta. Inclusive, ontem eu estava vendo uns vídeos e eu achei uma explicação interessante sobre que uma meninazinha, na verdade, ela estava ensinando como, como falar em línguas, dando aula mesmo, ensinando mesmo. Olha, você fala essa palavra, essa, eu disse, mas está meio contraditório. Mas tinha uma coisa interessante que ela falou, que ela dividiu os tipos de dom de línguas em 4, né? E ela falou, era mais ou menos assim, que o primeiro tipo, eu não vou lembrar os nomes agora que ela falou, mas basicamente ela disse, olha, o dom de língua às vezes é para a igreja, para a edificação da igreja. Então, quando vem, eles acreditam que é para hoje ainda, né? Então, é para a igreja. Então, se é para a igreja, tem que ter alguém para interpretar. Então, é dessa maneira que ela estava explicando, né? Então, se é para a igreja, tem alguém para interpretar. Agora, dom de línguas, lembra, o verdadeiro dom de línguas era idioma. Era alguém entrando na igreja que não falava e ia ouvir a palavra na sua própria língua materna. Então, tinha que ter alguém para interpretar, porque quem estava ouvindo iria entender, mas os outros não iriam entender nada. Por isso a necessidade do intérprete. Aí ela falou, e também tem o tipo de dom de línguas que é pessoal. Aí ela usou um outro versículo de Paulo lá de Corinto, né? Quando você fala, você usava o dom de língua só para você mesmo, né? E tudo mais. Então foi uma boa saída aí deles em relação a isso, sobre essa questão lá do dom de língua. Mas, assim, em Atos, sempre teve apóstolos, tá? Mas parece que depois que a igreja continuou, eles continuaram, né, a ter esse dom de línguas. Agora, não todos, esse que a gente vai estudar em 1 Coríntios, não era todos que tinham esse dom. Paulo tinha o dom de línguas, ele até falou, eu falo mais do que qualquer um de vocês aqui, né? Paulo tinha esse dom de línguas, mas mesmo tendo, né, ele não falou muita coisa sobre isso, né? Mas eles continuaram. Depois, o que aconteceu foi que eles começaram a falar, bem, quem tem esse dom de línguas é mais espiritual que os outros que têm outros dons, né? E aí foi o problema lá de primeira Coríntios. Mas quando a gente chegar lá em 1 Coríntios, a gente vai dar uma olhada boa nesses versículos aí que trazem essas dúvidas, tá? Voltando aqui para a segunda vez que o dom de línguas acontece no livro de Atos, olha, mas essa segunda vez aqui, mesmo que não é mencionado, mas dá para a gente entender que houve realmente o dom de línguas. Ontem eu estava ouvindo também uma explicação do Hernandes, não, era o Augusto Nicodemos, presbiteriano, né? E ele não mencionou Atos capítulo 8, né? Ele só mencionou Atos 2, 10 e 19, onde realmente é mencionado, tá? Mas vamos lá. A segunda vez que encontramos... Vou tirar aqui.
A segunda vez que encontramos algo sobre línguas é quando Filipe pregou aos samaritanos. Mesmo que não fosse mencionado especificamente nesse texto, é provável que os samaritanos falaram em línguas, tá? E aqui nós temos o texto de Atos, capítulo 8. Olha só, vamos tentar entrar aqui um pouco no contexto, tá? Então, a igreja, ela iniciou lá em Atos, capítulo 2, tá? Lá em Jerusalém, ok? Jerusalém ficava na Judéia, tá? E aí a ordem de Jesus era o quê? Vocês devem ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, que era uma outra província, como se fosse um outro estado, né? A Galileia e até os confins da terra. Mas você lembra que até Atos, capítulo 7, eles ainda estavam em Jerusalém, né? E eles calculam mais ou menos, aquilo era mais ou menos uns 7 anos, né? Então, desde o início de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 7, tinha lá uns 7, 8 anos. E aí o que aconteceu? Veio uma perseguição. E essa perseguição veio lá com a morte do Estevão, tá? Você lembra lá, Atos capítulo 6, a questão dos diáconos, né? Os 7 diáconos que foram escolhidos lá. 2 daqueles 7 diáconos são importantes, que é Estevão e o Filipe, tá? Esse Filipe, você não deve confundir com o Filipe apóstolo. Tinha um Filipe apóstolo, esse Filipe aqui era um outro Filipe, tá? Um helenista, assim como o Estevão. Ok? Aí você lembra que o Estevão foi morto lá, apedrejado, né? Depois que ele falou lá. E aí o que aconteceu? Depois disso começou a perseguição. Lembra que o Saulo começou a perseguir a igreja e até matar os crentes, né? Em relação a isso. E todos foram dispersos. Ou seja, todos os helenistas, né? Aqueles judeus lá, começaram a sair pelo mundo pregando aí o evangelho. Só os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. E aí o que aconteceu? E aí a história passa a falar do Filipe, desse Filipe aqui. Esse Filipe aqui, que era um dos 7 diáconos, ele chega em Samaria, tá? Na terra dos samaritanos. Agora você lembra que os samaritanos, tá? A história dos samaritanos aí, eles eram judeus mestiços, né? Isso vem lá do Antigo Testamento, quando eles invadiram a terra dos judeus, levaram cativos, aí o povo, alguns que foram lá para a Síria, para a Babilônia, se misturou com outras raças, né? E aí formou esse judeu mestiço. E aí eles habitavam ali aquela região de Samaria. Os judeus puros, que era aqui da Judéia e da Galileia, Galileia lembra que era tipo interior, Judéia era capital, eles não se davam, né? O judeu puro, ele desprezava os samaritanos. Então você lembra daquela história lá de Jesus com a mulher lá, samaritana, né? Em João capítulo 4, lá, aquela situação lá, tá? Então veja bem, então imagina, tem uma igreja em Jerusalém e agora os samaritanos, quando Filipe chegou lá e começou a pregar, deixa eu ler aqui o versículo 12, Filipe já está em Samaria, né? E aí ele começa a pregar lá para os samaritanos. Então, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Agora, esse batismo aqui, como diz aqui os samaritanos, demonstraram que creram, é o batismo em águas, tá? Então, Filipe chegou lá,
começou a pregar e os samaritanos começaram a crer. E Filipe começou a batizá-los, tá? E aí, veja bem, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, né? Que Samaria recebera a palavra, enviaram-lhe Pedro e João. Então, havia a necessidade da presença de alguns apóstolos no início desta nova igreja. O que acontece é o seguinte: os apóstolos estão lá em Jerusalém e eles ouvem falar que os samaritanos estavam se convertendo e sendo batizados. E aí o que aconteceu? A igreja em Jerusalém, que era a igreja mãe, né, onde começou a igreja lá, eles enviam então Pedro e João para Samaria. E a razão disso era para que realmente, como o Bruce explicou na aula sexta-feira de Atos, né, para que não houvesse duas igrejas. E para que os judeus também aceitassem os samaritanos como parte de uma mesma igreja. É interessante isso, porque se fosse nos nossos dias hoje, fatalmente ia ter duas igrejas, né? Hoje o camarada briga com o pastor, sai da igreja e em vez de procurar uma igreja onde ele possa se congregar, o que ele faz? Ele aluga um ponto, né? Aluga um comérciozinho, uma porta de enrolar e põe um púlpito lá e põe umas cadeiras e começa uma igreja lá, né? Aqui próximo de casa é cheio, meus irmãos, é cheio. Você nem pode imaginar. Eles não falam igrejas, né? Não falam, eles falam ministérios, né? Ministério tal, e vão dando nome. E geralmente eles abrem essas portinhas, né, essas igrejas, e começam a pregar lá o que ele acha que é verdade, né? E quem quer ouvir, quem concorda, e vai lá e fica lá, né? Então hoje tem essas igrejas para tudo quanto é tipo, né? Tudo que é gosto, né? Se você quer uma igreja que grita muito, você vai. Se você quiser uma igreja que não grita, tem também. Se você quiser uma igreja que só reúne uma vez, tem. Se você quiser uma igreja que reúne todos os dias, tem. Se você quiser uma igreja que ora muito, tem. Uma igreja que ora pouco, tem. Então tem igrejas hoje para tudo quanto é gosto. Infelizmente, né? Infelizmente. Tinha um camarada aqui, que trabalhava aqui comigo. Eu perguntei para ele uma vez, né? Ele era ele vivia nesses grupos, né? De vez em quando eu perguntava: e aí, qual é a igreja que tu tá? Eu tô no Ministério do Espírito Santo, não sei do que. Aí passava um tempo, eu disse: onde é que tu tá agora? Agora eu tô no Ministério Poderoso do Batismo, não sei do que, né? E aí eu disse: o que tu acha de todos esses grupos, essas igrejas que tem tudo que é gosto? A resposta dele foi o seguinte: isso é profético. Isso está na Bíblia. Eu digo: é mesmo, é? Onde é que diz isso? Disse: não, porque fala que nos últimos dias, né, muitos ministérios iriam abrir. Então isso é da profecia. Eu sei lá, uma confusão que ele tinha na cabeça dele em relação a isso. Então veja bem, lá nessa época com os samaritanos, Deus não queria que isso acontecesse ali, né? Deus não queria duas igrejas, uma igreja dos judeus e uma igreja dos samaritanos. Por isso é que ele reteve o Espírito Santo até que os apóstolos, veja bem, apóstolos com autoridade, não qualquer um, mas Pedro e João, né, chegassem lá e eles então recebessem o Espírito Santo. Mas veja bem que eles já tinham sido convertidos e até batizados nas águas, tá? Mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Diz aqui, olha:
os samaritanos eram desprezados pelos judeus, sem a presença e aprovação dos apóstolos, esta igreja samaritana teria sido rejeitada pelos judeus, que acreditavam que a salvação era só para eles. Então teria dado muito problema, né? Versículo 15 diz: os quais, quer dizer, os apóstolos, descendo para lá, aí meus alunos de panorama do Novo Testamento, se você olhar no mapa, você vai ver que Jerusalém está aqui embaixo e Samaria está para cima, né? Então, por que que eles estão subindo? A Bíblia diz que eles estão descendo. Cadê meus alunos de panorama aí para responder? Por que que eles estão dizendo que eles estão descendo para lá? Que lá, Jerusalém, bom dia. Jerusalém, acho que é considerada a cidade principal deles, né? E aí, estando embaixo, ela é a principal, né? É, mais ou menos isso. Na verdade, é por essa linha, né? Porque lembra que Jerusalém era, para o judeu, era a capital do mundo, é onde estava o templo lá, onde Jesus nasceu ou morreu em Jerusalém? Responda rápido. Jesus nasceu em Jerusalém? Nazaré. Sim ou não? Nem morreu. Nazaré. Ei, Nazaré? Onde Jesus nasceu? Olha, vocês. Belém. Belém da Judéia. E onde ele morreu? Ele morreu fora de Jerusalém. Era permitido. Jerusalém na Judéia. Fora, mas era Jerusalém. Olha, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, foi criado em Nazaré, lá para Galiléia. Jesus foi criado para o interior, tá? Nazaré ficava na Galiléia. E ele morreu em Jerusalém, na Judéia, tá? Paraense da Gema, né, Ricardo? Oi. Uma reverência, né? Uma reverência a Jerusalém, né? Uma reverência a Jerusalém. Exatamente. Então, toda vez que o judeu falava de Jerusalém, para ele era como Jerusalém fosse o topo de todas as cidades. Então, quando alguém estava saindo de Jerusalém, eles falam que eles estavam descendo de Jerusalém. Quando eles estavam indo para Jerusalém, eles estavam subindo para Jerusalém. Então, é por isso que eles falam aqui que eles estavam descendo para lá, para Samaria, tá? Enfim, oraram por eles, pelos samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo. Então, veja bem que eles... recebessem o Espírito Santo, para que recebessem o Espírito Santo. Então, veja que eles já haviam se convertido com a pregação de Filipe, já estavam sendo batizados, mas o Espírito Santo estava ainda retido, tá? Porque não haviam ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em água em o nome do Senhor Jesus. Os samaritanos creram e foram batizados em água, mas não receberam o Espírito Santo, tá? Estes versículos indicam que algo diferente do normal aconteceu. Veja aquilo que eu falei, tá? Você deve estar bem ciente disso. O normal era, se converteu, no mesmo momento é batizado com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo na sua vida, tá? A partir de Atos 2, só que em Atos 8 isso foi diferente. E a razão é por causa dos samaritanos, tá? Todo mundo sabia que quando as pessoas criam, recebiam o Espírito Santo, ou recebem até hoje, né? Estamos aí na dispensação da igreja. Versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quem lhe impunham as mãos? Os apóstolos, tá? Então isso era para não haver dúvidas de que a mesma igreja em Jerusalém agora é a mesma igreja dos samaritanos também, tá? Então a igreja agora ela passa a ser uma igreja, como é que a gente pode falar? Multicultural,
né? Porque os samaritanos, eles eram eles eram considerados uma outra etnia, né? Então, até porque, até esse momento, muitos judeus que eram da igreja, eles ainda, com certeza, estavam com aquela ideia. Não, a igreja é para nós. Sempre é para nós, judeus puros, né? Então, agora tem os samaritanos lá junto, tá? Paulo vai explicar muito sobre isso, sobre a barreira, a parede da separação que existia, né? Porque a ideia de Deus com a igreja era um corpo, o corpo de Cristo, formado por todos aqueles que creem, tá? Deus só deu o Espírito Santo quando os apóstolos chegaram e impuseram as mãos sobre eles, tá? Em vez de dar o Espírito Santo quando creram, Deus o reteve até que pudesse ter a presença e a confirmação dos apóstolos. O batismo em águas por Filipe, a imposição de mãos pelos apóstolos e o dom do Espírito Santo confirmaram a aceitação desses cristãos não judeus. É provável que o dom de línguas, esse aqui é o ponto que é o nosso assunto, é provável que o dom de línguas tenha sido o sinal que confirmou a presença do Espírito Santo na vida dos samaritanos, tá? Mesmo que não é mencionado, mas a gente entende isso, tá? E quando eles receberam o Espírito Santo, provavelmente, de certo, eles falaram em línguas. E aquele falar em línguas era a confirmação para os judeus, tanto Pedro e João, como os outros lá, que eles estavam recebendo o mesmo Espírito Santo que eles tinham recebido lá em Atos capítulo 2, tá? Então, aqui em Atos capítulo 8, a razão deles não terem recebido o Espírito Santo é por causa da situação dos samaritanos, tá? Então, você tem que entender bem isso, porque se você for conversar com um pentecostal, claro, um pentecostal que estuda, né? A palavra, ele vai puxar esse texto, vai dizer, olha aqui, tá vendo? Eles se converteram e não receberam o Espírito Santo. Então, mas isso não quer dizer que era assim, era por causa da situação deles lá, tá? Bem, perguntas sobre este tópico dos samaritanos ou outros comentários. Essa é a segunda vez que é registrado, não diretamente o falar em línguas, mas é onde nós entendemos que houve o falar em línguas aí. Pergunta, dúvida, comentário? Ricardo. Oi. Olhando, né, lá o texto de Joel, né, o próprio texto que Pedro, né, fala lá no dia de Pentecostes, né, ele não fala sobre isso, né, o texto de Joel. Mas eu entendo que tudo isso... Não fala sobre o quê? Não fala sobre o dom de línguas, o texto de Joel. Pedro usou o texto de Joel lá, a profecia de Joel, né, revelando... ele não usa a expressão, eu sei que está falando, é que ele usou a expressão profetizarão, terão visões, sonhos e tudo mais. Mas ele não fala em orar em línguas, né? Mas eu creio que tudo isso aconteceu justamente para testificar, para reafirmar que ali Deus estava começando a igreja, né? Uma transição, né? Como se fala do Velho para o Novo Testamento, né? E também isso, né? Para mim, particularmente, o que vai afirmar para mim que uma pessoa realmente tem o Espírito Santo, né? É o fruto da vida dela, né? Aquela parte lá de Gálatas. Para mim, isso é que realmente é uma confirmação de que aquele cristão ele tem o Espírito Santo de Deus, né? Por causa dos frutos, né? O fruto que ele dá. E também, assim, eu vejo que, por exemplo, naquele momento era muito necessário. Mas hoje, né, a gente tem tecnologia, né? Para qualquer estrangeiro que possa vir na igreja, a gente baixa um aplicativo e, através do som, a gente consegue fazer a interpretação e, com isso, a igreja também ser edificada, né? Que é o que acontece
quando, por exemplo, vem um americano, nem todos nós entendemos o inglês, e a gente tem um tradutor, né? Alguns irmãos que fazem a tradução daquela mensagem. Então, eu entendo que foi um dom para aquele momento ali, para implantar a igreja, mas que hoje eu não vejo assim que ele é tão necessário, porque a gente tem esses recursos hoje da tecnologia, né? Também, eu acho que quem tem, ótimo, que bom, né? Mas, assim, também são outros dons também, né? Que Paulo fala daquela situação que teve, né, da igreja lá de Coríntio, achando que uns eram mais espirituais, eram mais importantes do que outros, né? Ele pede lá para procurar os melhores dons, né? E também eu vejo que no meio pentecostal a gente não pode também achar que não existe pessoas salvas no meio pentecostal, né? Porque, como eu estou dizendo, que vai, para mim, o que vai testificar não é se uma pessoa ora ou não em línguas, mas é os frutos da vida dela, são as ações dela, é o testemunho dela ali, né? No dia a dia, como ela age com as pessoas, a maneira como ela ama as pessoas, como ela ama a palavra de Deus e as coisas de Deus, né? Exatamente. Bem, eu sei que vira e mexe, a gente tem que correr lá para Corinto, né? É interessante, né? A gente corre para as coisas de Corinto, porque é lá que foi a confusão, né? Mas veja bem, algumas coisas que o Francisco falou sobre a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo hoje é o fruto, tá? Lembra daquele princípio da hermenêutica, tá? Livro de Atos é um livro histórico, é um livro de transição, está saindo uma dispensação e entrando a outra dispensação. Então, coisas estão acontecendo que ainda é da dispensação antiga, tá? Mas aquilo vai passando. É porque eu não quero adiantar, mas quando a gente chegar em Corinto, a gente for estudar Corinto, a pergunta, o dom de línguas é para hoje? Tem um versículo, e vocês podem ver isso, a gente vai estudar esse versículo, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo disse, havendo línguas, cessarão. Então, Paulo falou claramente, línguas, o dom de línguas, ele iria cessar, ele iria perder a sua validade, tá? Então, hoje... Oi? Eu estava pensando nisso mesmo, porque nesse versículo de 1 Coríntios 13, Paulo fala, né, que o amor não cessará nunca, né? Mas profecias, dom de língua, a consciência será abolida, terminará. Mas depois também nós vemos no profeta Joel, em Atos dos Apóstolos, que o Paulo também, o Pedro também fala que nos últimos dias Deus espalhará o seu Espírito em cima de cada pessoa, né? E aquilo que o irmão falou também, que os filhos profetizarão de volta, o jovem terá visão, os velhos terão sonhos, mas isso aqui é profecia dos últimos tempos, né? Então, terminaram também, agora, aquilo que a Igreja dos Irmãos acredita é que foram abolidas as línguas, também as profecias, e aquele dia que irá voltar, que chegará os últimos tempos, voltará somente as profecias. É isso? Isso é uma parte de escatologia. O que nós entendemos, essa questão das dispensações, hoje estamos em dispensação da graça, a igreja. Você não precisa de línguas hoje, porque você tem a palavra, você tem Cristo, você tem a igreja, tá? Mas vai chegar uma outra dispensação que a igreja vai ser tirada e provavelmente essas coisas vão voltar. E aí é a parte da escatologia. Por isso que a pergunta é, o dom de línguas é para hoje? Né? Talvez a pergunta que eu quero fazer bem, nós não cremos que o dom de línguas é para hoje, por causa desse entendimento e claramente desse versículo que Paulo falou, que a gente vai estudar de 1 Coríntios 13. Mas depois, que é a igreja, né? E aí você faz a pergunta, por quê?
vai ter necessidade disso, né? Por que falar? Talvez sim, talvez não. Sei lá, os apóstolos, quem vai pregar na tribulação? Tá aí os alunos que meio de Apocalipse, né? Quem vai pregar na tribulação são as duas testemunhas e os 144 mil. 144 então, mil, esses homens vão andar por toda a terra pregando a palavra. Então, qual é a língua que eles vão usar? Então, eles vão chegar no Brasil, eles vão ter que pregar a palavra, e as pessoas vão ter que entender. Eles vão chegar lá na Alemanha e vão ter que pregar para os alemães, e eles vão ter que ouvir e entender, né? E aí você pode dizer, então eles vão ter que ter esse dom de línguas para falar assim. Mas espera aí, uma coisa que o Chico falou, a tecnologia hoje. Exatamente. Sabe, olha, eu vou lhe dizer, a gente não precisa, basicamente, hoje estudar um idioma. Quando eu recebo uma coisa em inglês aqui, ou qualquer outra língua, eu simplesmente colo, copio, jogo lá no Google Tradutor, e ele traduz para mim, né? E eles estão cada dia mais aperfeiçoando. E isso é uma tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Em 2016, olha, eu vou só contar essa para vocês. 2016, o pastor da Igreja dos Irmãos, chamado Jeff Bogg, veio com uma equipe aqui, norte-americana. E nós fomos, eu levei eles ali na orla de Coraci para a gente almoçar, né? E ele pegou o carro, ele só fala inglês, não fala português, não falava nada, né? E ele pegou o cardápio e sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou o celularzinho dele, que é igual esse meu aqui de última geração, né? Para não dizer o contrário, colocou em cima da palavra e disse, tá, eu quero esse. Claro, falou em inglês, né? Ele disse, não, já traduziu aqui para mim. Já mesmo, só colocou o celular em cima da palavra e traduziu para ele, e ele disse, eu quero isso. Precisa? Há necessidade de dom de línguas hoje? Agora imagina, mais para o futuro, como não vai estar a tecnologia. Então não há necessidade hoje. Naquela época, sim, não tinha celular para colocar em cima da palavra e traduzir, não tinha Google Tradutor, não tinha escola de idiomas, né, muitas vezes, e Deus dava esse dom para eles poderem compartilhar. Então, eu creio que o dom de línguas ele não vai voltar mais. Até porque Paulo falou naquele versículo, havendo línguas, cessarão. Mas a gente vai chegar lá e vai estudar aqueles textos lá. Tá? Ricardo? Oi. Ricardo, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Bené. Meio baixo, mas estou. Um comentário, né, em relação ao capítulo 2, 8, 10 e 19, é que sempre tinha apóstolo, né? Sim. E judeu presente, né? Certo? Exatamente. Esse episódio aí. E aquele outro que o Jordano falou aí de últimos dias, eu penso que Pedro já está vivendo os últimos dias. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Bruce sobre isso, e ele disse que desde quando a igreja surgiu, já eram os últimos dias, os últimos tempos, né? Então é assim que eu entendo. Esses últimos dias, porque para nós, a gente pensa que para nós, mas tem que ter o tempo de Deus lá, né? É a questão lá de que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então, nessa visão aí. Últimos dias é desde quando surge a igreja. Eu já perguntei isso para o Bruce já e disse que é isso. Quando surge a igreja, começa os últimos dias ali. Exatamente, porque veja bem, eu não sei se eu estou querendo dar, tem um professor aí que está querendo dar escatologia, mas eu estou doidinho para dar escatologia no ITG. Mas a questão que você tem que entender é que a Bíblia ela foi escrita no contexto imediato para os judeus, com uma visão de judeus. Judeu, ele não espera ir para o céu. Judeu, nação. Não estou falando de crente judeu. O que o judeu espera é o milênio. O milênio. Então, na cabeça do judeu, o que ele esperava? O Messias viria
iria implantar o milênio. Nós, cristãos, esperamos ir para o céu. O judeu, ele espera o milênio, a promessa do milênio para ele. Está certo. Porque você acha que na oração do Pai Nosso, naquela parte que Jesus ensinou assim, olha, venha a nós o vosso reino. Jesus estava falando para os judeus. O judeu espera exatamente o reino. O reino. O judeu não espera o arrebatamento, não espera a volta de Cristo. O judeu não espera nisso. O que o judeu espera é o milênio, é o Messias e o milênio. Então, essas perspectivas é que a gente tem que ter. Então, quando ele falava nos últimos dias, é porque realmente, né, na cabeça do judeu era últimos dias mesmo. E últimos dias para ele é a vinda do milênio. Mas isso é parte de escatologia, mas a gente pode entender aqui. Deixa eu sair logo de Atos, que eu sei que a gente precisa entrar em Coríntios para ver aqueles textos lá, tá? Eu vou bem rapidinho, porque eu sei que você já entendeu, você é inteligente, você já entendeu a dinâmica de Atos em relação ao dom de línguas, o falar em línguas, tá? A terceira vez que Atos capítulo 10 é um outro grupo diferente dos judeus e diferente dos samaritanos que vão entrar na igreja agora, que são os gentios, tá? São os gentios. E a mesma coisa vai acontecer, a mesma coisa. Eles vão se converter, eles vão crer, tá? E eles vão crer, o apóstolo vai estar lá, eles vão receber o Espírito Santo e vão falar em línguas. Línguas vai ser o sinal para os judeus que vão estar lá presenciando que eles também, que os gentios também vão estão recebendo o Espírito Santo, tá? Então, línguas sempre foi um sinal para os judeus, tá? Que aquele grupo estava recebendo o Espírito Santo e, de acordo com Coríntios, também era algo para os incrédulos, como a gente vai ver lá também, tá? Então, olha só, Atos capítulo 10, vamos lá no contexto. A questão é o seguinte, começa lá em Atos capítulo 9. Capítulo 9, o foco ali é em Pedro. Então, Pedro se afastou dos apóstolos lá de Jerusalém, né? Parece que Pedro disse, olha, eu vou fazer uma missão missionária. Fico aqui com a igreja que eu vou sair pelo mundo, tá? E Pedro saiu em Atos capítulo 9. E aí ele foi para alguns lugares. Ele curou lá aquela Dorcas, né? Acho que foi até a aula do Bruce, a última aula, né? Falando sobre isso. A Tabita, né? Tabita, sei lá. A Dorcas, a mulher lá, a viúva, né? Viúva? Nem sei se é viúva. E depois é a costureira. É costureira, ele estava querendo me lembrar o que ela era. Que as mulheres mandaram chamar Pedro, Pedro foi lá e ressuscitou a mulher lá, né? Depois que Pedro saiu da casa dessa mulher, ele foi lá para um lugar chamado Jope, tá? Esse lugar era lá no extremo, era como se fosse bem na beira da praia mesmo, né? Na beira do rio, no caso era o mar Mediterrâneo, né? E ele ficou na casa desse homem chamado Simão. E esse Simão, ele tinha uma profissão, tá? Qual era a profissão desse Simão? Esse Simão não tem nada a ver com o Pedro. Era o xará do Pedro, né? Ele tinha um cortume. Ele era curtidor. Ele tinha um cortume. Ele curtia com a cara do pessoal. Que era o curtidor. É dono do cortume. Sim, mas ele curtia couro. Ele curtia couro. Ele trabalhava com couro, beneficiava couro. Fazia bolsa, sapato e etc.
Olha só, aqui em Coraci, a gente tem isso, né? A gente tem aqui Um costume. Um Um costume costume. que fede que só. Exatamente. Espera aí, deixa eu só atender aqui meu amigo É onde Sanches. separa o pelo do couro. Separa o pelo do couro. Para fazer o Aí para quê? poder botar para fazer as coisas. Que Só que são coisa. produtos químicos muito fortes, então por isso tem um cheiro complicado. Olha só, para vocês que não sabem aí, eles pegam a pele, né? E eles têm uma espécie de buraco lá, e eles jogam aquela pele ali dentro, naquele tanque, né? Do jeito que vem do boi, que eles tiram lá, e eles fecham aquilo lá. E fechando aquilo, o que vai dar? Vai dar bicho, tapuruzinho, né? Qual é a função dos tapuruzinhos lá, naquela pele suja? Comer a carne. Oi? Comer a carne, né? Ele vai comer a carne, vai ficar só ali o couro, na parte grossa. Na verdade, o bichinho lá é para limpar aquilo. Comer aquela carne podre, né? E dar uma limpada. O tapuruzinho lá, ele vai limpar aquilo para eles, né? O problema daquilo é que eles têm que abrir de vez em quando. E quando eles abrem aquilo, você imagina o cheiro, o fedor que vem, tá? Então, isso é o costume. Tem aqui próximo de casa. De vez em quando bate aquele cheiro, a gente já sabe. Estão abrindo o costume lá. Mas, olha, eu fiz essa pergunta. O que eles fazem com aquilo depois, hein? Tem muita coisa que eles fazem. Sabe uma coisa que eles fazem? Nem sei se eu vou falar isso para vocês, que vocês não vão querer mais comprar na taberna. Tem muito bombonzinho desse que vocês mascam, que é feito o Big daquilo. Big. Plock, bombonzinho de goma de mascar, tudo é daquele couro lá. Claro que já passou pelo beneficiamento, já fez um monte de coisa. Mas aí não está mais fedorento. Com certeza. Iogurte também. Vem muita coisa dali, né? Mas então, olha só como essa profissão é antiga, né? Então, desde a época de Pedro. Então, Pedro foi lá para a casa desse Simão que mexia nisso. Esse tipo de trabalho, para os judeus, ele não era muito bem visto, né? E outra coisa, por que era na beira do mar? Porque tinha que matar os animais e já escorria logo para o mar e já ficava tudo limpinho. Igual algumas empresas aqui de beneficiamento de peixe, né? É sempre na beira do mar, né? É claro, para o barco encostar e tudo mais, mas é porque joga lá no rio e vai embora e tudo mais, né? Mas eles não eram bem vistos pelos judeus, porque o judeu, lembra, pela lei, ele não podia pegar em cadáver de bicho morto, né? Então já era meio estranho. Não sei a razão porque Pedro foi para a casa desse camarada lá. A gente pode pesquisar isso depois. Mas o certo é que ele estava lá. E lá na casa dele, ele teve essa visão, esperando o almoço, né? Estava lá em cima, na laje, lá em cima, né? E ele teve essa visão desse lençol descendo, né? E pelas quatro pontas, né? E dentro desse lençol tinha vários animais, toda espécie de animais que era proibido para os judeus, pela lei, para o judeu tocar ou principalmente comer algum daqueles animais. E aí vem descendo lá, né? E aí Deus fala para Pedro, né? Pedro, mata. Agora se matar tinha que já pegar, né? E pior ainda, come. Mata e come. Mata e come. O que Pedro responde? Crentão como ele é ainda, religioso, ele disse: de maneira alguma. Ele nunca tinha posto na boca Senhor, nada imundo. nunca comi uma carne de porco por ser um judeu. Olha só, né?
a igreja já tinha iniciado, por isso que é um tempo de transição. A pessoa, quando se converte, a gente tem que ter muita paciência quando a pessoa se converte. Esse é um grande problema que a gente tem, né? Às vezes a pessoa entra na igreja, a pessoa se converteu hoje, amanhã a gente já quer que o cara mude os hábitos, tire isso, e isso é um problema das igrejas hoje. Mas, enfim, isso é para pregação. Mas veja que Pedro, ele ainda estava muito com a questão da religião do judaísmo, entranhado nele ainda, né? Ao ponto dele desafiar até o próprio Deus. Deus disse, mata e come. Ele disse, não. Ou seja, não vou fazer isso, né? Talvez Pedro estivesse pensando ali naquela hora, talvez isso é uma provação, né? De Deus. Tem essa ideia, né? Deus está me provando, Deus está me testando, ver se eu vou passar nesse teste, né? E aí veio 3 vezes a mesma coisa, porque o crente teimoso é assim, Deus tem que estar mostrando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até para o miserável entender que aquilo é para ele fazer mesmo ou não fazer. Pedro ficou pensando naquela visão, e o que é a visão? Era que ele deveria ir na casa de lá Cornélio, com um gentio chamado Cornélio, na casa de Cornélio, que era um gentio, né? E lá eles iriam receber o Espírito Santo. Então, olhando aqui, Pedro foi lá na casa de Cornélio, lá em Cesareia. Pedro estava em Jope, e ele foi para Cesareia, e ele chegou lá e ele começou a pregar. Cornélio já tinha reunido toda a família, você sabe da história, os funcionários e tudo mais, né? Cornélio era um centurião romano, era um soldado romano e tudo mais, né? Piedoso, né? E aí, versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos, vê aqui todos, versículo 45, os fiéis que eram da circuncisão, esses eram judeus que tinham ido com Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Pedro foi lá, mas ele levou que tinham ido com ele, lá de Jerusalém, né? E quando esses homens viram o Espírito Santo vindo sobre os gentios, e aquela era a primeira vez que aquilo estava acontecendo daquela maneira, tá? Ministério permanente do Espírito Santo, e eles falaram em línguas, tá? Para mostrar visivelmente que eles estavam recebendo o Espírito Santo. Esses judeus se admiraram, tá? Por que eles se admiraram? Porque se o samaritano era complicado para o judeu, o gentio era pior ainda. O judeu odiava gentio. Tanto é que eles chamavam os gentios até de cães, né? de cachorro mesmo, de bicho, né? E sem contar que eles eram dominados pelos romanos e tudo mais. Então imagina, eles jamais iriam aceitar esse pessoal, esse tipo de gente chamado gentio, fazer parte da igreja, ou muito menos receber o Espírito Santo. Então, essa foi uma ocasião bem especial também. Mas, então, o capítulo 10, eu espero que tenham entendido, né, a questão dos gentios entrando na igreja. O outro texto que está lá é Atos, capítulo 19. Esse é só um grupo de 12, se eu não me engano. Eram 12 discípulos, né? Paulo encontrou esses camaradas lá em Éfeso, na 3ª viagem missionária dele. E quando Paulo encontrou esses camaradas, eles estavam lá pregando, né?
E Paulo percebeu uma coisa estranha neles lá, né? E Paulo fez essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aqueles homens disseram: nem ouvimos falar que existe esse tal de Espírito Santo. Eles nem sabiam, né? E Paulo disse: mas vocês foram batizados no quê? Não, a gente só foi batizado nas águas por João Batista, no batismo de João Batista, né? E aí Paulo explicou, Paulo orou, e Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas para demonstrar que era a mesma coisa que estava acontecendo. Essa foi a última vez que a Bíblia registrou o falar em línguas em Atos, lá no capítulo 19. Daí para frente não houve mais registro. Alguns até consideram que aqueles 12 eram os últimas pessoas da outra dispensação, mas isso é outro detalhe aí, tá? Então, é só esses capítulos que é mencionado por falar em línguas, e cada um deles tem a sua explicação, tá? Daí vai ser mencionado Ricardo, o dom de línguas. Oi? esses 12 aqui, o texto fala como eles são identificados como discípulos. Discípulos de quem? Não fala aqui, deixa eu ver aqui. João Batista, ele explicou lá para o homem. Que eles tinham sido o batismo de João, né? Então eles eram discípulos de João Batista. Eles estavam pregando lá, né, sobre o reino e tudo mais. É claro que depois disso, Paulo explicou para eles foram realmente batizados lá, receberam o Espírito Santo e passaram a fazer a coisa certinha, né? Mas é um registro bem pequeno sobre isso, tá? E aí depois é só em 1 Coríntios que Paulo vai mencionar, já não como uma coisa histórica, como é Atos, isso que você tem que entender. Paulo vai estar ali dando instruções sobre esse dom, como o problema que estava acontecendo, a maneira que eles estavam fazendo errado, como deveria ser, e já deixou a deixa. Isso vai passar. Isso tem um propósito e vai passar. Na verdade, a palavra passar lá é vencer. Não é que não exista mais o dom de língua. Não sei se eu vou explicar isso para vocês agora, mas por exemplo, a palavra lá é a ideia de venceu o prazo. Eu sempre gosto de ilustrar assim. Imagina quando você recebe o papel da conta de luz, né? E aí vem uma data de vencimento ali, não é verdade? Aí está dizendo assim, claro que a luz você pode pagar depois do vencimento. Um boleto aí. A luz não, que você pode pagar qualquer hora, né? Mas imagina que você recebe um boleto e naquele boleto vem dizendo assim, data de vencimento, 30 de março. Aí você fica com aquele boleto, aí você tenta ir lá pagar no dia 1º de março. É claro que hoje você já consegue, eu sei, antes de você falar isso, já estou dizendo, mas antes, né? Você ia lá e a menina dizia assim para você, já venceu, não dá mais para pagar. Eu pergunto, o boleto ainda existe? Existe, está na sua mão, mas não tem mais utilidade. A mesma palavra foi usada no dom de línguas. Havendo línguas, cessarão. Ou seja, venceu. Não há mais necessidade de ser usado. Entendeu? Mas isso é lá em 1 Coríntios que nós vamos estudar. Ok, meus irmãos? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma deixa para a próxima aula? Realmente está falhando bastante aqui na internet hoje, tá? Mas quem quer comentar algo, a gente vai encerrar. Oi. Estava vendo aqui com Maria, né, que esse episódio de Atos 19, né, ficou uma dúvida aqui. Eu estou achando que
que eles foram batizados novamente na água e depois Paulo impôs as mãos sobre eles. Com certeza, provavelmente. Eu creio nisso também. Porque lembra que eles tinham sido batizados lá no batismo de João Batista, né? No sistema de... Aí Paulo disse, João Batista batizou para arrependimento. Está faltando. Então, provavelmente eles foram rebatizados lá. Aqui fala que eles foram batizados. Versículo Exatamente. 5, né? Atos foram 19, batizados, né? em o nome do Senhor Jesus. Exatamente. Então, aconteceu todo esse processo. Tá bom? É claro que, como eu falei, essa questão daqui de Atos, tem muita coisa que a gente pode explorar, né? Sobre isso, mas fica aí para os irmãos pesquisarem. Na próxima aula, a gente vai entrar nos textos de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, a gente vai ver o contexto de 1 Coríntios, entender lá a igreja, um pouco mais, algumas coisas que vocês já sabem, né? Lá, e começar a ver o capítulo 12, 13 e 14, que vai tratar desses assuntos dos dons espirituais e de o falar em línguas, tá bem? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que tenha um bom almoço aí, tá? Vamos orar nesse momento, depois você fica à vontade aqui no nosso tempo, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por mais esse tempo aqui que passamos estudando um pouco mais sobre esse assunto. É claro que tem muita coisa que a gente pode pensar sobre isso, mas obrigado porque temos a Tua palavra e onde a gente pode ler e realmente ver e aquilo que entendemos baseado na Tua palavra, que a Tua palavra diz. Nos ajuda, Senhor. É claro que hoje nós não precisamos, Senhor, desse dom, porque, como foi falado, temos a Tua palavra, temos a tecnologia aí, e a gente pode realmente pregar. E Paulo até falou que melhor que procurar ter esse dom é a questão do amor, Senhor. Por isso, Pai, nos abençoa e nos ensina a Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.